Olá pessoal, meu nome é Ricardo Malaquias. Quero compartilhar com vocês algumas percepções que eu tive de umas leituras que eu tive nos últimos tempos, né? Foi no início de 2020, na verdade. Eu li alguns livros, contando aqui, são 7 livros, né, de um único autor, né, que é Thomas Sowell. Uma coisa muito legal que eu descobri depois de ler um outro livro, né, que chama Hobby como um Artista, de que ao invés de tentar ler tudo sobre um assunto, tente focar num autor, né? É um diálogo que você tem com esse autor. E Thomas Sowell tem uma obra muito vasta, né? Que eu tentei procurar alguns livros, né? Primeiro, como eu selecionei os livros aqui, quais são, né? Eu diria que ó, são esses 7 aqui, né? Já vou falar um pouco mais sobre eles, mas eu selecionei em grande parte porque são os que são em português, né? E é uma coisa que eu faço. Quando um livro é traduzido, já significa que ele tem algum apelo adicional ou já teve sucesso lá fora, etc. Talvez não esteja na crista da onda, né, de ler no original, né, no caso aqui em inglês, mas o fato de ser traduzido para mim já indica que ele já passou por um filtro, né? Então ele já chega para mim mais como as melhores obras dele, né? Primeiro eu vou falar que eu dividi em 3 blocos, tá? O primeiro bloco são esses 3 aqui, né? Economia básica 1 e 2 e fatos e falácias da economia, né? Então é o lado de economia do Thomas Sowell. Sensacional, assim, sensacional, né? A defesa do livre mercado, né? E o contraponto contra o socialismo ou a organização da economia pelo Estado, né? Então acho que tem muitos pontos muito claros aqui e focados em dados, né? Em fatos, não em falácias, né? Não no que ela pretende ser, mas no que fato a economia é, né? Então recomendo super, sobretudo o primeiro volume, né? A parte de preços assim já vale a leitura, sabe? O volume 2 de economia acho que é um pouco mais chatinho, mesmo assim ainda muito bom, mas o volume um é sensacional. E fatos e falácias, assim, apesar de ter alguns temas mais voltados para os Estados Unidos, né, alguns são bastante gerais, né? Sobretudo a falácia da economia de soma zero, né? Que a gente acha que as pessoas só são ricas porque existem pobres. E, na verdade, não é isso, né? A economia é mais do que uma economia de soma zero, né? Então você pode ser rico e não precisa tirar de ninguém, né? Nenhum país só é rico porque só existem países pobres. Então aqui ele discute muito sobre isso, fatos e falácias também muito interessante por causa disso, tá? Esse é o primeiro bloco que eu entendo de economia aqui, né? Então vai falar no final, eu acho que assim, que fica uma defesa muito forte ao livre mercado, tá? Depois vou falar de outros 2 aqui que falam sobre discriminação de disparidades, né? E ações afirmativas ao redor do mundo. Que ele também vai falar sobre dados sobre a discriminação racial ou outro tipo de discriminação baseado em fatos, em coisas que deram ou não resultado, né? Mas não no que ela pretende ser, né? Então se fala muito sobre, nesse livro aqui, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, fala das cotas, né? E aí vai falar de cotas desde a Índia, que tem quase mais de 50 anos aqui, se não me engano, né? Esse tipo de cota, quais foram os resultados que atingiram ou não, né? E sobretudo analisar os dados com muito cuidado, né? Então o que fica aqui, fica um desafio muito grande de afirmar que, os números por si só já indicam algum tipo de preconceito, que eu acho que é o principal ponto de discriminação e disparidade, né? E depois as ações afirmativas ao redor do mundo que nunca produziram até então o efeito esperado ou daqueles que os defensores falam que teriam, né? Então essa ação afirmativa ela nunca chegou a de fato ter resultados positivos na onde que está sendo aplicada há muito mais tempo, né? Sri Lanka e Índia são alguns deles, tá? Então esse fica o segundo bloco aqui, esse desafio do Thomas Sowell. Agora o terceiro bloco eu acho que é o mais importante, é o mais profundo também, tá? Ele mesmo diz que a principal obra dele é esse aqui, Conflitos e Divisões, que eu acho que vai junto com esse aqui também, Os Intelectuais e a Sociedade, né? Então assim, são livros já um pouco mais sofisticados que os anteriores, mas assim, sensacional. Esse realmente, eu acho que eu fui influenciado pelo autor, né? E falei assim, esse realmente eu acho que é o melhor trabalho que pelo menos eu li, né? Então ele vai falar aqui
Geralmente existem dois tipos de visões, né? Baseado no que ele chama de visão restrita e visão irrestrita do próprio homem. Mas acho que o ponto aqui, eu acho que junto com intelectuais da sociedade, ele vai falar assim, cara, não acredite em intelectuais que se julguem, né, superiores porque têm um certo conhecimento, né, e indicar um caminho único, né. O que ele vai falar é que o conjunto da sociedade, com diferentes visões, com milhões de pessoas interagindo, ele é muito mais poderoso que uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas que diz o caminho que tem que seguir, né? Então, do intelectuais também fiquem sempre desconfiados quando alguém diz, eu sei a solução, é por aqui ou é por ali, né? Quando a pele dele não está, ou dela não está em jogo, né? Acho que esse é um dos grandes pontos da intelectuais da sociedade. Fique bem atento ao, às discussões que eles têm e as recomendações que eles fazem, tá? E conflito de visões também, essas visões, de um lado, uma visão que o homem pode chegar a qualquer lugar, né? E que a culpa é do ambiente, e do outro que o homem tem uma restrição natural, né? E por isso as instituições seriam mais importantes para manter ou para caminhar a humanidade para uma certa direção, né? Então fica aqui a minha dica, toma sol, foi muito legal fazer esse estudo aqui no início de 2020, ver todos os vários livros, né, não todos, né, vários livros do mesmo autor, ter um diálogo profundo com ele, né? É, vários livros aqui, acho que não tem nenhum que eu não recomendaria. Todos os livros aqui eu recomendo, podem seguir à vontade e me contem aí o que acham e se vale a pena a gente discutir mais detalhes um ou outro desses livros. Valeu, obrigado.